Neste vídeo vou te mostrar como deformar texto em vetor no GIMP. Então, bora lá. Para começar, vamos criar uma nova imagem. Criarei uma imagem aqui de 3072 por 3072, uma imagem quadrada, portanto, resolução 8 pixels por milímetro. Por que por milímetro? Apenas uma preferência pessoal, afinal, nós brasileiros não usamos a medida de polegada para muitas coisas, então é difícil para mim, pelo menos, ter uma referência clara do que isso quer dizer, apesar de ser já padrão aí, né, de indústria no design usar pixel por polegada. Enfim, clique em OK para criar a imagem. Vou preencher o fundo de branco. Vou começar adicionando guias, horizontal e vertical. Agora tenho linhas centrais na minha imagem. E farei uma seleção circular, uma seleção elíptica. Então, 24,8, tá bom. Já está centralizado. Ok. Venha até o menu selecionar, escolha a opção para vetor. Isso criará um vetor no formato da tua seleção. Não precisamos mais dessa seleção ativa. Então, Ctrl Shift A, o atalho padrão de teclado para desfazer uma seleção. Na aba de vetores, ative a visualização do vetor para você ter uma referência do que está sendo feito. Vou digitar aqui um texto. Como deformar texto em vetor no GIMP. Um texto bem longo para aproveitar o máximo de espaço do círculo, para você ter uma ideia de como realmente fica. Isso aqui eu sei porque eu testei, tá? Se você quiser realmente ver como é que fica o texto, você terá que testar. Então, veja qual é o tamanho do texto que você quer digitar, o espaçamento, esses atributos de texto aqui, todos eles impactam na maneira como o texto será distribuído na forma. E pode ser qualquer tipo de forma, tá? Pode ser qualquer seleção feita de qualquer maneira. Então, aqui a ideia de usar círculo é apenas por demonstração. Pode ser uma minhoca, um círculo, um quadrado, ou em torno de uma pessoa, assim, a silhueta de alguém, né? E, enfim, existem N possibilidades do que pode ser feito, o tanto que você tem que digitar, o espaçamento entre caracteres, entre linhas. Inclusive, eu vou mostrar algo acerca disso, sobre usar mais de uma linha no texto. E eu só queria deixar claro isso para que você não fique preso à ideia de, eu estou aprendendo como deformar o texto no círculo, só sei fazer no círculo. Não, isso aqui serve para qualquer deformação em vetor, ok? Dito isso, saio aqui da edição de texto, vou alinhar esse texto lá no topo para não atrapalhar minha visualização. Ctrl Shift J para ter a visualização total do trabalho. E aqui mais um adendo. Quando você estiver fazendo um trabalho sério, é bem provável que você tenha camadas de texto e de vetores, mais de uma de cada. Então é interessante você prestar atenção em qual camada você está focado, qual é a camada que está selecionada, qual é o vetor que está selecionado para que você não faça besteira. Neste caso, nada do que será feito aqui é destrutivo. O texto que será deformado não é esta exata camada de texto. Ele duplicará o conteúdo desta camada em um novo vetor que copia praticamente de maneira perfeita o texto digitado. E no caso do vetor, ele aparecerá aqui na lista também. E aí, se não for o correto, você apaga, normal. Mas se você quiser otimizar tempo,
é bom você manter essa ideia em mente. Certifique-se de que o texto e o vetor selecionados sejam os que você realmente quer para este objetivo. Dito isso, seguimos. Então, texto e vetor selecionados, venha até o menu Camada e escolha a opção Texto ao longo do vetor. Bacana, olha aí, ó. Então, temos um texto ocupando 90% de espaço do vetor que eu criei, que é o círculo, e o novo vetor no formato do texto foi criado. Se eu quiser ajustar a maneira como ele aparece aqui, por exemplo, a rotação, o que eu devo fazer? Shift R, normal. E como o círculo ele se completa muito aqui, eu não preciso ajustar o pivô, mas em textos menores ou em formas que não começam e terminam no mesmo ponto, você pode querer ajustar o pivô, porque ele pode ficar só com um pedacinho ali aparecendo, e aí você pode definir as guias para definir onde será o centro e usar isso a seu favor. Aqui ele já está travado, mas se eu mover esse para cá, olha a bagunça que geralmente acontece. Beleza. Desta vez deu certo porque o texto cobre a maior parte da minha forma. Mas redefinindo, se eu fizer isso agora, ele roda perfeitamente em torno do círculo. Então, vou definir aqui, ó, menos 90, rotacionar. Legal. Se eu quiser ajustar tamanho, eu devo definir aqui que eu quero redimensionar um vetor, e aí, vetor, e beleza, vai aumentando, 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 diminuindo. Enfim, dá para você fazer o que você quiser nessas ferramentas de transformação. Quer dizer, quase tudo. Os pontos não positivos de você fazer a deformação de texto no GIMP é que você precisa ter certeza de que o texto que você digitou está com as características que você quer. A fonte desejada, o tamanho desejado, enfim, precisa estar tudo definido para que quando você converta a camada de texto em vetor, ele realmente já esteja alinhado, porque aqui depois você não consegue simplesmente clicar no texto já deformado e trocar qualquer atributo dele. Ah, quero trocar de fonte. Não dá. O que que você tem que fazer? Você tem que vir na camada de texto, selecionar ela e, sei lá, trocar de fonte. Vou colocar aqui a fonte oficial do canal, Gluck. Ó, pronto. Vou repetir a operação, vou colocar 12 aqui também de espaço. Pronto, mudei as características do texto. Bacana. Vou tirar aqui a visualização desse primeiro texto e vou fazer de novo. Camada, texto ao longo do vetor. Olha a bagunça que aconteceu aqui, família. Esse aqui eu não estava esperando, hein? Ele simplesmente bagunçou tudo, ele não entendeu nada. Por quê? Porque eu estava com a camada do texto selecionada. Camada de vetor da seleção. É essa que eu tenho que usar. Então, tá aqui. Camada, texto ao longo do vetor. Agora sim vai dar certo. Isso, show de bola. Agora completou ainda mais, porque tem um espaço aqui perfeito. 12 de espaço entre caracteres, neste tamanho de fonte, combinou. Então ele está usando o espaço praticamente todo, não dá nem para ver onde que começa e onde que termina, exceto porque você sabe qual foi o texto digitado. Como deformar o texto em vetor no GIMP. Pronto. Então, veja, eu mudei as características do texto e tá aqui, tá feito, né? Eu posso apagar o que eu não quero e continuar meu trabalho. Outra coisa, o vetor gerado no GIMP, ele não efetivamente faz parte do teu trabalho, ele não é visualizado. Então, o que fica de ideia aqui é que você deve preencher ou contornar o que você acabou de criar em vetor para que ele faça parte do teu projeto. Para fazer isso, vou criar uma nova camada e vou chamar de bordado. Eu vou fazer o texto ser bordado aqui no formato desse texto.
Qual vetor eu vou usar? Este aqui, do Gluck. Beleza, estou com este vetor selecionado, venho aqui neste botão. Nesta janela que aparece, você vai definir qual a largura da linha. Mas perceba, o texto ele já é bem com linhas próximas umas das outras, então linhas muito espessas para textos com fontes pequenas ou para um projeto pequeno, vai deixar um negócio bagunçado também. Você tem que ver isso. É negócio de testar, apagar, testar, apagar. Infelizmente, a parte de fazer coisas não destrutivas não chegou nesta seção ainda do GIMP, mesmo na versão 3, mas eu tô torcendo para que chegue. Enfim, traçar. O que foi feito aqui, ó? Eu vou tirar a visualização do texto e do vetor, porque ele criou exatamente a mesma coisa, e tá aqui, ó. Bacana, tá feito, tá bonito. Eu vou fazer uma versão também, Ctrl Shift N e preenchido será o nome da camada. E vou repetir aqui a operação. Eu posso preencher o vetor, né? Pode ir para a ferramenta de vetor para ver a opção e selecionar aqui a opção de preencher caminho, cor sólida ou textura, preencher. Bacana, tá feito. Vamos ver como ficou, porque esse tanto de pontos de texto deixa tudo bem confuso, né? Tirei a visualização, P. Ó, ficou bacana. Ficou exatamente como o texto ficaria, na verdade. Isso aqui está preenchido e deformado. Algumas fontes, elas podem não ser tão adequadas para fazer esse tipo de deformação, então você verá cada caractere realmente deformado de uma maneira estranhíssima e, bom, aí cabe também fazer testes. Tudo aqui é teste, galera, tudo é teste. Então, ela não é uma maneira tão boa quanto pode ser feita no Inkscape ou em ah, algum outro software de vetor dedicado a vetor, mas pode te ajudar aí de algumas maneiras. Bom, agora que eu tenho dois exemplos, né? Preenchido e contornado, eu quero fazer outro teste aqui contigo, antes de encerrar. Ativo novamente esta camada de texto e o que que eu vou fazer aqui? Na verdade, eu não preciso dela, eu preciso do circular, eu preciso da camada de texto original. Ativo a visualização dela novamente e sobre fazer textos de mais de uma linha. O que que vai acontecer? Quando o texto ele é digitado em mais de uma linha, o que pode acontecer é o seguinte: eu estou usando uma caixa dinâmica, ou seja, eu defino quantos parágrafos tem ao meu próprio critério. Ele pode extrapolar ou não o tamanho, não tem nada especificado aqui. Então, vou quebrar o texto, ó, como deformar texto em vetor no GIMP. Vou fazer logo com 3 linhas. Vou centralizar ele novamente. Bacana. 3 linhas de texto. O que que vai acontecer aqui? Quando eu deformar o texto, ele vai seguir este padrão. Ele terá 3 linhas de conteúdo. Vamos ver isso na prática. Texto selecionado, vetor que eu estou usando aqui para referência, que é o círculo também selecionado. Então, venho até a camada, texto ao longo do vetor. E é isso que acontece, galera. Fica um negócio realmente estranho. Talvez se o texto da primeira linha não fosse tão longo, talvez não causasse tanta estranheza, mas conforme vai se criando camadas, ó, a última linha de conteúdo, que é onde está digitado no GIMP, ele também está bem estranho, tá bem apertado ali, tá vendo? Vou virar esta camada para dar uma ideia melhor. Aqui sim, ó, aqui o exemplo do que eu queria sobre
ele não usar o ponto de referência da imagem. Por mais que a imagem seja quadrada, perfeitamente quadrada, eu esteja usando um círculo para fazer a deformação, ele não está usando nada disso como referência para a rotação. O pivô dele é centralizado ao conteúdo do próprio texto. Então, venho aqui, uso as linhas guias que eu criei, centrais, e agora eu rotaciono ele. Vou deixar aqui, 90. E eu vou tirar a visualização do texto para ficar mais visível. Perceba, ó, o C aqui, ó, ficou todo zoado da deformação. Na verdade, todo o texto está deformado, mas eu estou olhando para os pontos que estão mais visíveis. A segunda linha está perfeita, que é bem no centro mesmo, como já era com uma linha só. No GIMP, como ele está uma camada abaixo, ele está espremendo mais. Se eu tivesse uma quarta linha, espremeria ainda mais. E aí vai dificultando mais e mais a visualização do conteúdo. Você tem que tomar cuidado com isso. Se você quiser fazer um texto que seja neste esquema de cebola, o que eu diria para você fazer? Fazer vários vetores em tamanhos diferentes e ir experimentando. Você poderia colocar aqui espaçamentos diferentes, tipo, ah, aqui tá apertando com 12, então eu tentaria colocar um pouco mais para dar uma folga nas letras, conforme ele vai entrando aqui na área da forma que eu estou usando. É muita coisa de teste, é realmente um negócio para você experimentar. Se for uma coisa simples e direta, como foi feito aqui no começo, com o texto de uma linha só, bacana. É direto, é rápido. Mas qualquer outra coisa é por experimento. Outra parte que deve ser considerada é que você pegue o conteúdo da primeira linha do texto, deixe ele numa camada, pegue o conteúdo da segunda linha da cebola e coloque em outra camada e use essa segunda camada em um vetor de um tamanho diferente, seja para dentro ou para fora, depende de como você quer que isso seja lido, e faça isso sucessivamente o quanto você acredita que seja necessário, e cada camada de texto com a sua própria característica, assim diminuirá o impacto da deformação do vetor. Bom, acho que já deu para entender como é que funciona este. Bom, acho que já deu para entender como é que funciona a deformação de texto em vetores. Espero que você possa usar isso em breve em algum projeto. Experimente, faça aí um arquivo de teste, de exercício para me acompanhar e me diga aqui o que você achou, se achou fácil, difícil. E se quiser compartilhar algo comigo, você pode entrar lá no grupo da Escola de Fotodesign no Telegram, link na descrição do vídeo. E vamos trocar uma ideia. Lá no grupo todo mundo pode falar, todo mundo pode compartilhar seus projetos e vamos falar sobre coisas que passaram por tutoriais aqui. Aproveite para tirar suas dúvidas, enfim. Lá é o espaço para a gente ter essa troca de ideias. Combinado? Então, está dado o recado. Muitíssimo obrigado por tua audiência e até mais.